Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência. Dando sequência nas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o candidato Paulo Lago, do PCO, para falar um pouquinho com a gente. E como nas outras entrevistas, temos alguns temas para debater sobre as propostas que os candidatos trazem para a população de Bauru. Para a gente começar a entrevista, candidato, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Quais são as propostas do candidato Paulo Lago para a saúde no município de Bauru? Oi, bom dia André, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, a participação, já que nós temos um espaço reduzido na imprensa. A própria legislação eleitoral restringe a nossa participação, então a gente tem mais dificuldade para divulgar. Entrando no tema da saúde, sem dúvida, é um dos temas centrais aqui em Bauru, A gente percebe que até em relação a outras cidades da região, o sistema de saúde bauruense está muito prejudicado, Ele não atende às necessidades da população, principalmente da população pobre, da periferia. Está muito fragilizado, muito fraco, é insuficiente, Nós entendemos que o problema que está por trás disso, por que aqui em Bauru não se resolve a questão da saúde? Não é uma questão nova, sempre foi assim. Nós entendemos que tem uma luta, um interesse de empresários privados que estão por trás, as empresas, os planos de saúde. Eles têm uma influência junto às administrações, vamos dizer, para se brecar o desenvolvimento de um sistema de saúde público, gratuito e tal. Nós, na prefeitura, eventualmente, nós vamos combater esse sistema de privatização da saúde. Todo tipo de privatização, ele é bom para meia dúzia de empresários, meia dúzia de médicos aí, mas ele é muito ruim para a cidade, para a população, para as crianças, para os idosos. E a proposta nossa do PCO é no sentido de colocar o mais amplo serviço público possível, buscar recursos para isso, tentar atender a população da melhor forma possível, contratar mais funcionários, mais médicos, abertura de novos postos e, por exemplo, esse sistema de terceirização que está sendo feito na saúde, isso aí é um absurdo. Vai piorar a saúde, ela encarece, no fundo, encarece para os cofres públicos o pagamento disso daí, e a população é muito prejudicada. Então, nessa parte aí, nós vamos combater qualquer tipo de privatização. Nós entendemos que o serviço público, o serviço de saúde tem que ser um serviço público, gratuito, aberto. Também outro ponto que a gente entende que está errado, não só aqui em Bauru, mas no país todo, que nós estamos no nosso programa que nós aprovamos e registramos em cartório, tudo, é o combate a essas organizações sociais. Por que nós somos contra? Não só esse caso que teve recentemente aqui em Bauru, onde se chegou a assassinar uma dirigente por briga por dinheiro, pelo que ficou divulgado pela polícia, uma briga por dinheiro. Só que essas entidades, como elas são, no fundo elas são privadas, a população não sabe como que são eleitos esses dirigentes dessas instituições. A gente fica comovido com o problema das crianças, daqueles que são atendidos, e a gente contribui muitas vezes. Só que o dinheiro, você não sabe exatamente para onde está indo. E pior, aqui em Bauru, mais de 120 milhões de reais foram destinados para essas instituições, que na realidade são instituições privadas. Então nós entendemos que tem que ter uma luta, não é que chegar lá por decreto, mas tem que ter uma luta para que o Estado encampe todo esse trabalho que é feito por essas organizações sociais, tanto dentro do hospital de base, em todo local. O Estado tem que assumir, a Prefeitura tem que assumir, dar um trabalho de boa qualidade para as pessoas. Porque se você tem um filho lá dentro, você não tem como cobrar daquele dirigente da entidade, porque ele supostamente está te fazendo um favor, embora está recebendo muito dinheiro público. Já se o serviço é prestado por um funcionário público, o funcionário público ele tem todo um sistema ali de regras, de punição se ele agir de forma ilegal. Então, nós entendemos que tem que ser estatizado. É um direito da população, então tem que estatizar, acabar com essas organizações sociais e atender o público de forma gratuita totalmente. É uma questão central essa daí,
Perfeito, candidato. Um outro tema muito importante aqui para o município de Bauru, que já se debate há muito tempo também, é a questão do esgoto, né? Nós temos aqui na cidade a construção de uma estação já há muito tempo e agora recentemente aprovada uma lei que pode conceder o serviço de tratamento de esgoto à iniciativa privada. Quais são as propostas e a sua visão a esse problema, a essa questão do esgoto no município de Bauru? Olha, esse é outro tema que está sendo bastante discutido aqui em Bauru. Pelos dados que são oferecidos até pelas administrações aí, já houve, até por parte do governo federal, desde o governo Dilma e outros governos, repasses enormes. E foram já gastos nessas obras aí cerca de 123 milhões, né, foi o número que eles informaram. É um dinheiro que seria suficiente já para ter terminado a obra. Nós, na prefeitura, vamos investigar isso daí, por que foi gasto todo esse dinheiro e não se concluiu a obra. É o primeiro lugar. Segundo lugar, tem uma reserva também no município aí de 200 milhões, que é mais do que suficiente para concluir a obra, né? Então, assim, o primeiro passo que nós vamos fazer é voltar atrás nessa proposta que a prefeita Suelen está fazendo, e os vereadores acabaram por aprovar isso daí. É uma proposta muito prejudicial à população de Bauru. É um projeto que prevê 3,5 bilhões durante 30 anos. Isso daí vai onerar as contas de água. Quem vai pagar vai ser o povo. E para onde vai esse dinheiro aí? Tem empresários aí que vão estar faturando em cima disso aí. Não, a gente entende que não. Esse projeto aí tem que ser revogado, tem que ser cancelado. Vão tomar todas as medidas para cancelar. Nós não vamos permitir também qualquer projeto de privatização, de tentativa de privatização do DAE, da Endurbe. Esses órgãos são públicos e têm que ser fortalecidos. Mais contratação de funcionários, mais fortalecimento da estrutura, nada de privatização. Esse problema do esgoto é uma tentativa de privatizar o esgoto. Aonde foi feito isso daí, a população tem que pagar uma conta de água muito cara. A população já está sofrida, os salários já estão baixos, já estão arrochados, ninguém tem dinheiro. Tem 77 milhões de brasileiros que estão com o nome no Serasa. É uma situação que é muito ruim no país. Os salários estão muito baixos. Agora vem um projeto desse aí para piorar a nossa situação. Eu acho que a população de Bauru tem que se colocar contra, não aceitar nem essa prefeita que está fazendo isso e nem os candidatos de direita que são ligados ao Tarcísio de Freitas, que está por trás disso aí, tem que refutar isso aí. Temos que eleger representantes do povo, de fato, que vão defender, que vão lutar junto com o povo, né? Perfeito. Ainda na questão do esgoto, que lida aí com o meio ambiente, nós temos também a questão do lixo, né, candidato? No município de Bauru, a Câmara rejeitou recentemente um projeto para a criação de uma taxa de esgoto aqui no município e o lixo que é recolhido em Bauru, ele é transbordado para outras cidades sem tratamento. Existe alguma proposta no seu plano de governo, alguma novidade para que o lixo de Bauru possa ser tratado aqui no município? Esse ponto nós não chegamos a colocar no programa exatamente, que são muitas questões, né? Nós focamos mais nessa questão mais ampla, ficar de olho nessa tentativa dos empresários de ficar mamando no orçamento da prefeitura, né? Então, assim, esse ponto aí, a gente, na prefeitura, nós vamos analisar todas as propostas, vamos ouvir a população, vamos ouvir os técnicos e ver qual que seria a melhor solução. Nós não apresentamos uma proposta sobre esse ponto especificamente, né? Perfeito. O outro tema que a gente tem aqui também, candidatos, são as estruturas físicas do município de Bauru, algumas as públicas, né, que estão paradas há algum tempo. Por exemplo, a estação ferroviária que foi adquirida pelo município em gestões anteriores e até hoje não se deu uma destinação. Temos também viadutos com fissuras, algumas estruturas de saúde paradas, usina de leite sem utilização, as sedes do governo acabam sendo deterioradas e também um alto volume de prédios alugados. Qual a sua visão nesse sentido? O aluguel de prédios é a solução para isso? Se não for, candidato, como é que o orçamento municipal pode ser adaptado para que essas estruturas sejam reaproveitadas na sua visão? Olha, eu acho que tem muita coisa aqui em Bauru que a gente vê as notícias, acompanha, que tá na cara que está errado, né? E sempre que tem alguma coisa errada, tem algum interesse por trás, tem gente ganhando dinheiro para fazer aquilo errado. Então nós temos que estar em cima, não deixar acontecer. Por exemplo, as obras públicas, elas são fundamentais. Tem que ter um plano de obras públicas para viabilizar, vamos supor, os viadutos, as escolas, a estação ferroviária. Tem que chamar essa comunidade cultural da cidade, tem que chamar a população e discutir. O que vamos fazer? É um prédio enorme que está parado ali. Eu acredito que tem que ter uma utilização benéfica.
se discutiu aí de fazer creche, se discutiu também de fazer um centro cultural, um centro administrativo. Qual seria a melhor? Não sou eu o candidato que vai saber de tudo. Eu acho que tem que ouvir a população. Por isso que o nosso programa, o ponto número 1 que nós colocamos, é a formação dos conselhos populares. Nós no governo, a gente vai assim, tomando posse, duas coisas que vai ser de imediato. O combate à fome, que tem muita gente ainda passando fome na cidade, vetar esse projeto de privatização do DAI, nós somos contra isso daí, e da parte política nós vamos formar os conselhos populares, nós vamos percorrer os bairros da cidade, com carro de som, com panfleto, com material, chamando a população a participar, não só os políticos, não só os vereadores, não só essas figuras públicas que são famosas aí, que não estão dando conta do recado, vamos falar o português, claro. Isso daí já está assim há muito tempo e ninguém resolve nada. Tem que chamar o povo, tem que chamar lá a dona de casa que controla o orçamento doméstico, ela que sabe como é que funciona, o morador da periferia. Temos que dar ouvido para todo mundo. Não importa, acaba sendo o quê? A classe média, os ricos só que falam na política, e o pobre ele não participa, ele não é ouvido, não tem mecanismo para isso. Então, assim, nós vamos chamar a população nos conselhos populares, vamos colocar toda essa discussão, o que é prioridade aqui no orçamento, onde nós vamos buscar recursos, nós vamos tentar parar de pagar essa dívida pública, aí, que eu acho que isso aí já foi pago várias vezes, existem estudos aí que comprometem o orçamento do município, e buscar recursos junto ao governo federal. Nós entendemos que o prefeito de Bauru não pode ser um capacho dos governos. Por exemplo, os 3 últimos governos aqui em Bauru, é uma vergonha a atitude deles, né? O governo estadual, principalmente lá o João Dória, esse Tarcísio de Freitas, eles são privatizadores, não é eu que estou inventando isso aí. Eles mesmo falam, tem que privatizar tudo. Então eles assim, eles trabalham em favor dos empresários que querem abocanhar o serviço público. E os prefeitos daqui, esses últimos 3, Rodrigo Agostinho, Gazeta e a Suelen, eles foram assim como falar, um serviço a esses governadores. O Gazeta chegou ao ponto aí de fechar o comércio, quebrou um monte de empresários, demitiu um monte de gente, acatando a ordem lá do calcinha apertada. Isso daí é um absurdo, né? Com o nosso governo não teria isso daí. Então, assim, tem que estar junto com o povo, e aí o povo que decide o que fazer com as obras. E nós vamos ser um governativo, vamos atrás, vamos pressionar o governo Lula para liberar recursos, vamos pressionar o governo do Estado, vamos atrás e tem que fazer funcionar, porque do jeito que está não muda. E esses principais candidatos que aparecem nas pesquisas, com as campanhas milionárias, aí, por que eles estão gastando tanto dinheiro assim na campanha? Tem interesse também por trás, de retorno enorme. A nossa campanha não é assim, você não vai ver esse monte de material na rua, esse monte de coisa. Então, assim, nós vamos trabalhar com o povo, conselhos de trabalhadores, conselhos populares, chamar os sindicatos, chamar as entidades de bairro e vamos definir as prioridades e onde buscar dinheiro, né? Candidato, nós temos mais 2 minutos para a última resposta, gostaria que o senhor fosse sucinto, mas não dá para a gente deixar de perguntar, o senhor citou inclusive do DAI, quais são as propostas para a questão da água no município, que falta já há décadas, é um problema que vem piorando, né? Quais são as propostas do candidato para a questão da água em Bauru? Nossa proposta é o seguinte, tem que ter água para todo mundo, é um direito do cidadão ter água e esgoto. Isso daí, a questão da saúde está garantida na Constituição, mas não é cumprido. A Constituição já tem quase 40 anos e tem que ter uma tarifa gratuita para a população pobre, tem que ter atendimento geral. Então aqui em Bauru tem que resolver esse problema da falta d'água, tem que chamar a equipe técnica, qual que é a melhor solução para perfurar os poços, para puxar água de onde for preciso, mas tem que resolver, não pode, igual há 4 anos atrás tinha 40% da população faltando água. 4 anos depois agora ainda continua quase 30% da população ainda sem água em casa. Isso é um absurdo. Uma cidade do tamanho de Bauru, uma cidade já desenvolvida, uma cidade bonita, tudo, não ter água nas casas. Eu acho que a população tem que se colocar contra, falar, alguma coisa errada está por trás disso aí. E eu acho que é o interesse da privatização que puxa, não é porque não tem água, nós estamos em cima do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água potável do planeta, e água tem, falta vontade de resolver, né? Então, assim, tem que chamar os técnicos, tem que chamar a população e discutir. Como que vamos resolver isso aqui num prazo de 1 ano? 1 ano, 2 anos, mas tem que resolver. Chega desse negócio de faltar água aqui, né?
Ok, candidato, quero agradecer a participação do senhor aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, trazendo suas propostas para que os eleitores possam conhecer. Nós vamos dar sequência nos próximos dias com outras entrevistas, então você fique ligado na Rádio Câmara, TV Câmara. Obrigado ao candidato Paulo Lago, do PCO, que conversou com a gente aqui, e a você que acompanha essa entrevista pela sua audiência, e até a próxima.